Boa noite para todo mundo. Meu nome é Zanderlan Fernandes. Eu atuei durante 7 anos como agente de polícia da Polícia Civil do Estado de Goiás. Fui lotado durante esse período na DEPAI, que é a Delegacia de Repressão a Atos Infracionais. E atualmente eu sou delegado de polícia da Polícia Civil aqui do Estado da Bahia. Já vão atingir quase 3 anos aí. E sou lotado na Delegacia Territorial de Carinhanha. Primeiramente, gostaria de dizer que é sempre uma honra voltar a esse ambiente acadêmico, né? Que eu sou eternamente grato e tenho muitas saudades. Aproveitem esse período, que é um período sensacional da vida de vocês. É uma mudança de vida, né? É uma mudança drástica da vida, né? E estou aqui para debatermos um pouco sobre a questão da justiça restaurativa, principalmente ligada aos aspectos, né, dos atos infracionais envolvendo os adolescentes. Jogando na toada dos atos infracionais. Eu vejo com bons olhos essa questão da justiça restaurativa. Porém, é um tema muito complexo e voltado à prática, eu não consigo ver esse tipo de diálogo em crimes mais graves, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a vida. É muito difícil de estabelecer esse diálogo, né? Tendo em vista os bens jurídicos são tutelados, que a dignidade sexual, a vida, é muito difícil essa conciliação. E tem a questão da estrutura que envolve o nosso país. Essa justiça restaurativa foi originada da Nova Zelândia, do Canadá, dos Estados Unidos. A realidade lá é totalmente diferente da nossa. Aqui no Brasil, a reincidência criminal é quase 50%. Se formos aplicar de ato infracional praticado para adolescente, esse fator aumenta significativamente. Então, até que ponto nós estamos preparados para fazer essa justiça restaurativa, tendo esse contexto fático, né? A questão de reincidência criminosa e a questão dos crimes graves, né? Eu vejo que essa justiça restaurativa é muito interessante nas infrações de menor potencial ofensivo e até médio potencial ofensivo. Mas eu não vejo com bons olhos essa questão de se aplicar essa justiça restaurativa, até porque eu não consigo ver restauração de bem jurídico, eu não consigo ver reparação de dano nessas situações de crimes mais graves. Isso é difícil de acontecer. E uma outra coisa que nós temos que tomar cuidado é em relação à vitimização secundária, o qual essa vítima está sujeita, né, a se fazer presente nessas audiências junto com o seu algoz, né, de frente para o seu algoz. Temos que tomar muito cuidado quanto a isso. É um tema muito bacana, muito complexo, né? A teoria, gente, é maravilhosa, mas temos que botar na prática, né? A prática do nosso país, essa reincidência criminal que temos aqui, que é um índice alto, a questão do sistema carcerário nosso, né, que o STF aí entende como estado de coisa inconstitucional, né, um sistema totalmente superlotado, onde as principais organizações criminosas do nosso país nasceram no sistema carcerário, né? A questão do ato infracional, que isso é notório, né? Que essas organizações, essas associações criminosas utilizam muito como instrumento esses menores infratores para praticar determinados atos infracionais em benefício dessas associações, né? Tendo em vista que o ato infracional mais grave é uma internação de até... Boa noite a todos, eu sou o Gustavo, advogado atuante desde 2018 e estou aqui para responder sobre a justiça restaurativa e a minha perspectiva dela no cotidiano. Embora regulamentada na Resolução 225/2016 do CNJ, a justiça restaurativa, ao menos no Tribunal de Justiça da Bahia, é pouco utilizada, até mesmo pela falta de estrutura dos tribunais em proporcionar um local acolhedor para a vítima e também para o agressor, para que se estabeleça uma comunicação entre eles e possa chegar a um consenso sobre a reparação daquele dano causado. A justiça restaurativa ela não tem um caráter patrimonial, ela tem um caráter de resolução de conflito social. Infelizmente, nós sabemos que nossos tribunais ainda não têm essa estrutura que permita com facilidade a utilização da justiça restaurativa. Em meus anos de atuação, confesso que pouquíssimas vezes eu ouvi falar sobre a justiça restaurativa nos processos criminais. Embora possa vir a contribuir muito justamente para desafogamento do nosso sistema criminal e também permitir que a vítima se sinta acolhida e diminua os traumas vivenciados pelo aquele ato delituoso. Acredito que realmente há uma contribuição muito grande, porém há uma divergência com o sistema tradicional da justiça, porque em muitos casos as pessoas podem entender que não há punição, que embora o réu seja confesso, que o crime seja potencialmente grave, ele não foi efetivamente punido por justamente um acordo com a vítima.
Olá, meu nome é Vivian Meira, sou assistente social e também sou advogada, formada inclusive aí pela UniFG. Pois bem, eu venho falar um pouco sobre o trabalho do assistente social no contexto da justiça restaurativa. Esse trabalho, ele é importante observar que ele se ampara em legislações e normativas, sendo possível citar que as principais é a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Pois bem, esse trabalho do assistente social ele é voltado para atender o adolescente, bem como os seus familiares, que normalmente se encontram em situação de vulnerabilidade. Essas vulnerabilidades podem ser elas de ordens sociais, políticas ou econômicas. Nesse caso, o assistente social ele vai trabalhar junto a esses indivíduos e famílias, buscando superação dessas situações de vulnerabilidades, realizando encaminhamentos, orientações, suportes, para que essas famílias consigam superar aquela situação que se encontram, de vulnerabilidade, por meio do acesso a políticas públicas, ao acesso a bens sociais, que são produzidos, em meio social. E aí conseguir ter uma vida mais digna, mais justa e mais igualitária. Além disso, o assistente social ele também pode trabalhar com aqueles adolescentes que já se encontram em situação de risco. Nesse caso, mais precisamente os adolescentes que já cometeram algum tipo de ato infracional. Esse trabalho é realizado por meio de uma intervenção realizada por uma equipe multidisciplinar, que pode conter aí advogados, psicólogos, assistentes sociais, entre outros profissionais, que podem ser agregados a esse trabalho, educadores sociais também, para que essa família consiga construir um plano individual de atendimento. Esse plano, ele busca fazer uma revisão daquele ato infracional para que aquela pessoa consiga superar e pensar em novas alternativas de vida, que ela não veja aquele meio, aquele ato como algo comum, corriqueiro e que ele possa pensar que um outro amanhã seja possível. Nesse caso, essas equipes, elas irão trabalhar por meio também do acesso a políticas públicas e políticas sociais, encaminhamentos, atendimentos, para que essa família e esse indivíduo consiga ter uma vida também mais justa. Essa restaurativa, no âmbito da psicologia, traz como benefício uma avaliação antecedente ao ocorrente do crime, ao ocorrente daquele ato infracional. Então, a psicologia ela vem com essa oportunidade de avaliar esse indivíduo, avaliar o ambiente em que ele estava inserido antes do crime, qual a sua personalidade, a sua forma de entender o mundo e entender a cultura e a sociedade que ele está inserido, seu contexto familiar. Então, os benefícios que a justiça restaurativa nos traz no âmbito da psicologia é exatamente a gente ter essa oportunidade de fazer essa avaliação das particularidades desse indivíduo para depois, aí sim, a gente conseguir compreender qual é a melhor conduta a ser tomada com aquele ato infracional daquela pessoa. Digamos que existe sim no município algumas estruturas que dão suporte ao público infanto-juvenil que se encontra nessa condição de menores infratores, nesse processo aí de reintegração, de socialização, inclusive de prevenção, de que essas pessoas não sejam mais expostas à situação de violência ou de risco. E a gente tutelar, que faz um papel muito importante e são políticas que têm espaço no orçamento municipal, tem investimento público, tem profissionais, certamente são instrumentos que dão esse suporte na ressocialização, na condição de proteção e de promoção dessa reintegração desse público especificamente. Mas eu gostaria também de pontuar aqui ações que nós tivemos muito exitosas no município, que é uma política fundamental para a promoção e a proteção dos jovens e das crianças, é a implementação do ensino integral. O governo do estado está fazendo um investimento de mais de 13 milhões na construção do centro integrado, ali onde vai envolver aquela escola do IAT, o CETEP, a própria UNEB e o CIEC, para a oferta de ensino em tempo integral, onde o jovem, o aluno, vai ter acesso ali, desde manhã, à questão de refeições, um espaço dotado de piscina olímpica, de quadra sintética, de outros espaços de atividade, anfiteatro, bibliotecas, etc., que vai dar uma condição, sim, de o jovem ter acesso a uma política de educação em tempo integral, e vejo essa ação como uma ação que, sem dúvida, repercute na proteção e no afastamento do jovem da condição de estar se envolvendo com a questão mesmo do crime, da infração penal. Então, essas duas ações eu cito concretamente,
E, sem dúvida nenhuma, respondendo sua pergunta também, a viabilidade disso é de fundamental importância, porque a gente sabe que, uma vez passado por um processo de justiça restaurativa, um suporte do poder público para evitar que esse jovem novamente venha a cometer ato infracionário e que esse possa ser realmente integrado em uma condição nesse momento de sua vida de formação, o aparelho público, o poder público ofertando essa condição do jovem estar se formando, se qualificando, tendo acesso à cultura e esporte, isso contribui bastante para o processo de justiça restaurativa já nessa ponta, né? Passado a fase dessa composição, desse suporte mesmo de apoio a esses jovens que precisam realmente ser integrados à sociedade e que não podem estar aí sujeitos a essa situação de violência.